Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 36 do 8º ano. E o assunto dessa aula é Primeiro Reinado, a Confederação do Equador. Para o desenvolvimento desse assunto, temos alguns objetivos. São eles: apontar o autoritarismo de Dom Pedro I, evidenciado na Constituição de 1824, por meio do poder moderador como motivador da Confederação do Equador. Descrever a situação no Nordeste no contexto da Confederação. Especificar a constituição da Confederação, conceito do nome e divergências que enfraqueceram o movimento. Reconhecer o líder Frei Caneca como principal líder do movimento e a punição imposta a ele e demais líderes. Antes de mais nada, separe os materiais para a aula de hoje. São eles: livro didático, que trata sobre esse assunto, o caderno de história para as anotações das principais informações, mas também depois para a realização da atividade referente a esta aula, assim como lápis, caneta e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos prosseguir com esta aula. Muito bem. A gente viu nas aulas anteriores que Dom Pedro I foi bastante autoritário ao impor uma constituição que o beneficiava. E esse autoritarismo de Dom Pedro I, ele foi duramente criticado por várias províncias brasileiras. E ainda, em Pernambuco, 2 jornais tiveram destaque nessa questão dessas divergências, dessas críticas. Nós tínhamos Sentinela da Liberdade, de Cipriano Barata, e o Tifes Pernambuco, do jovem Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, depois mais conhecido como Frei Caneca. Inclusive, ele dizia: o poder moderador é a chave mestra da opressão da nação brasileira. Falando nisso, o que vai acontecer? O contexto econômico ali da região do Nordeste estava bem complicado. Havia uma crise econômica e financeira instaurada na região, devido à queda nos preços do açúcar, do fumo e também do algodão, que eram os principais produtos cultivados na região. Outra situação que também gerava crise econômico-financeira era a questão dos altos impostos cobrados por Dom Pedro I para manter o Estado brasileiro, assim como as altas constantes dos preços dos alimentos e também dos aluguéis prejudicavam principalmente a população mais pobre da região. Então, todos esses motivos geravam essa insatisfação e essa perda da popularidade de Dom Pedro I na região. Para piorar ainda a situação, Dom Pedro I demitiu o presidente da província de Pernambuco, e essa ação autoritária por parte de Dom Pedro gerou uma grande reação no povo. O que vai acontecer? Aí vai dar-se a Confederação do Equador, a sua composição, a sua constituição por meio de vários grupos e com um objetivo em comum. Muito bem. 2 de julho de 1824, pernambucanos rompem com o governo e proclamam na região a República e formam ainda uma junta governativa. A República da região, ela foi apoiada por outras províncias: Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Por isso formou-se uma Confederação do Equador, que eu já explico direito o porquê do nome. Houve a participação de vários grupos sociais, entre eles proprietários rurais, comerciantes, homens e mulheres livres e pobres e também os escravizados. Percebam que é uma classe
de certa forma mais baixa, tá? Embora proprietários rurais e comerciantes tinham digamos assim, um poder aquisitivo melhor, mas que estava sendo interferido em relação da crise econômico-financeira que estava instaurada na região. Então, a República Pernambucana, ela é chamada de Confederação, para entender um pouquinho melhor o nome, porque as províncias rebeldes, essas que se organizaram, obedeciam a um governo comum. Porém, elas tinham autonomia entre si, dentro dos seus territórios, para criar suas regras, sua constituição. Já é chamada Confederação do Equador por conta da proximidade com a linha do Equador, que a gente pode ver ali no mapa. Outra situação. Dentro do movimento, haviam divergências que levaram ao seu enfraquecimento. Alguns líderes da confederação, como Frei Caneca e Lázaro de Souza, eles defendiam o fim da escravidão. Porém, a maioria, principalmente os proprietários de terras, os agricultores, eles eram escravistas. E isso acabou dividindo e enfraquecendo a liderança do movimento. Os grandes proprietários, eles estavam preocupados com a ideia de libertação dos escravos. Então, por isso, acabaram abandonando o movimento, levando ao seu enfraquecimento. Qual foi a reação do governo em relação ao movimento? Dom Pedro I articulou ações para reprimir a Revolução do Nordeste. Além disso, ele conseguiu uma ajuda financeira com banqueiros britânicos por meio de um empréstimo de 1 milhão de libras. Isso só fazia aumentar a nossa dívida externa com a Inglaterra. Lembrem-se que nós já havíamos emprestado 2 milhões de libras esterlinas em virtude do pagamento pela independência do Brasil. Agora mais 1 milhão, em pouco tempo, entendem? Então, desta maneira, o Brasil perdeu os laços com Portugal, mas cada vez mais aumentava com a Inglaterra. Nesse sentido, Dom Pedro I organizou poderosas forças militares que eram comandadas pelo almirante britânico Thomas Cochrane por mar e pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva por terra. Mesmo com poucas armas e sem navios, os rebeldes conseguiram resistir por quase 2 meses. Então, entendam a força que tinha a Confederação do Equador por resistir por todo esse tempo, mesmo não tendo todo esse arsenal bélico que o grupo de Dom Pedro I tinha. As forças imperiais, principalmente os mercenários britânicos, aqueles que ganhavam dinheiro para lutar, cometeram muitas violências em Recife, matando populares, pessoas que às vezes nem tinham nada a ver com a situação. Incendiaram casas depois de terem vencido a guerra. Então eram ações que não tinham sua necessidade. Vários líderes rebeldes foram condenados à morte também. Inclusive, depois a gente já vai entender o que aconteceu com o Frei Caneca. No dia 29 de novembro de 1824, os sobreviventes, entre eles o Frei Caneca, acabaram se rendendo. E eles acreditavam numa promessa que Dom Pedro I havia feito, que os trataria como o pai, que os receberia com clemência. Sabe aquela história do filho pródigo que sai de casa todo revoltadinho? O pai o recebe com clemência, com amor? Não foi bem assim que aconteceu com Dom Pedro I. A promessa não foi cumprida. E muitos sofreram de morte natural, como consta no decreto do imperador, que puniu aqueles que sonharam com uma república liberal. 5 foram enforcados no Ceará, 3 no Rio de Janeiro e 9 em Pernambuco, como sendo os cabeças, os líderes do movimento.
Mas e o que aconteceu mesmo com o principal líder da confederação, o tal do Frei Caneca? Então, ele teve um julgamento sumário, sem direito algum à defesa. Ele não pôde apresentar argumento algum do porquê havia organizado todo esse movimento. Ele foi condenado à forca. Porém, essa condenação enfrentou um problema, porque na cidade de Recife, o Frei Caneca, ele era adorado, respeitado, uma pessoa extremamente querida pelo povo. Então, ninguém queria ser o carrasco do Frei Caneca. Houve até promessa de liberdade a um escravizado se ele aceitasse ser o carrasco. Porém, ele se recusou. Chegaram, inclusive, a usar da violência para que ele fosse, de fato, o carrasco do Frei Caneca. Mas ele resistiu. Ele preferiu apanhar e receber todos os castigos do que matar Frei Caneca. Inconformados, os pernambucanos exigiam a libertação do Frei. Temendo, com medo, então, do desenrolar dos acontecimentos, por toda essa comoção da população, as autoridades, fiéis a Dom Pedro I, apressaram a execução do Frei Caneca, que foi fuzilado. Na próxima aula, falaremos sobre outro conflito do primeiro reinado, a Guerra da Cisplatina. A guerra que tornou a região independente, até então pertencente ao território brasileiro. Região esta que se tornou o Uruguai que hoje conhecemos. Na próxima aula, falaremos sobre a Guerra da Cisplatina, evento que ocorreu também no primeiro reinado. Esse evento tornou a região da Cisplatina uma região independente do território brasileiro. Região esta que conhecemos atualmente como Uruguai. Conheceremos melhor sobre os desdobramentos desta guerra para o primeiro reinado, em especial para a figura de Dom Pedro I. Mas neste momento, aproveite que está tudo fresquinho na cabeça, todas as informações ainda estão aí muito fortes e faça uma atividade que tem por objetivo revisar o conteúdo abordado nesta aula, mas também fixar algumas informações que serão utilizadas num próximo assunto, numa próxima aula. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!